Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar do capítulo 7. Na verdade, a gente vai finalizar o capítulo 7, das páginas 22 a 27. Então, fechando o capítulo 7, a gente está tratando aqui sobre o assunto de minutos e segundos. A gente está falando sobre a questão do tempo. Então, nós temos várias situações na página 22 de problemas, certo? Para vocês estarem resolvendo. São problemas de adição e subtração. Então, no primeiro momento, na página 22, por exemplo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a leitura desse problema, pegar as informações dele e colocar no espaço que você tem ali no seu livro do aluno, tá? Eu tô com o meu livro, por exemplo, aqui, o livro digital, tá bom? Então, na página 22, nós temos os probleminhas relacionados à questão de tempo, horas, minutos e segundos, tá? São problemas de subtração para você estar resolvendo. E aí nós temos na página 23 mais problemas também relacionados à questão de horas. Então, por exemplo, a atividade 8 tá falando assim: a Denise faz aulas de balé. Cada aula tem a duração de 1 hora e 15 minutos. Então, você vai pegar essa 1 hora e transformar em minutos, sabendo que 1 hora tem 60 minutos. Então, você vai pegar 60 mais 15. Por quê? Porque a aula dela dura 1 hora e 15 minutos. Então, 60 mais 15 vai dar um total, né? E aí, você vai colocar lá na letra A, respondendo a pergunta: quantos minutos dura a aula de balé de Denise? Então, você vai pegar 60 minutos, que é igual a 1 hora, mais os 15 minutos restantes, né? Digamos assim. Então, 60 mais 15 vai dar um total de 75. Então, são atividades muito tranquilas. O que requer é a questão da atenção, da concentração que a gente precisa ter para resolver essas atividades, tá bom? E a letra B é a mesma coisa, só que a letra B é a continuidade desse problema da letra A para você estar resolvendo aqui, tá bom? E aí nós temos também, ainda no mesmo assunto da página 23, a questão dos segundos. Só que essa atividade de segundos aqui, que está no finalzinho da página 23, vocês não precisam estar fazendo, porque seria uma atividade para se fazer em sala, certo? Então, não é necessário fazer. Agora, se você tiver uma pessoa em casa para poder fazer essa atividade junto com essa pessoa, a gente pode estar adaptando essa atividade e fazendo em casa também, porque já aconteceu de ter atividades de outras matérias e até mesmo de matemática dessa forma, que a gente fez uma adaptação e fez em casa. No caso, o aluno fez em casa com alguma pessoa ali da família. Então, você também pode estar fazendo isso da mesma forma, tá? E aí, nós vamos para a página 24, que vai falar agora, tratar de temperatura. Então, tem um texto ali falando sobre a questão da febre. Você vai fazer a leitura desse texto e depois nós temos algumas perguntas aqui. Essas perguntas você não precisa responder por escrito. São perguntas que seriam para discussão em sala de aula. Então, você vai ler essas perguntas e responder para você mesmo. Ou se você tiver alguém em casa, você pode perguntar para essa pessoa e fazer uma espécie de entrevista, tá? Então, nós temos a questão dos tipos de termômetro que existem, né? E a unidade de medida de temperatura no Brasil que é utilizada, a gente chama de grau Celsius, que é representado pelo C com uma bolinha que tem ao lado do C. Então, no livro do aluno, você tem todas essas informações e a sigla que representa o grau Celsius, tá bom? Já na página 25, a gente tem vários modelos, né, de termômetro que existe hoje no mercado, tá? E a gente encontra muitos deles. Na verdade, a gente encontra esses termômetros nas farmácias, né? E aí nós temos as atividades da página 25 relacionadas a termômetro, para você pintar os tubinhos dos termômetros e mostrar até onde o líquido que indica a temperatura, se está alta ou baixa, até onde vai, tá bom? E aí você escolhe uma determinada cor da sua preferência e pinta esses termômetros, tá bom? E aí nós temos a atividade da página 26, que também está falando sobre termômetro, só que agora sobre termômetro digital. São aqueles termômetros que a gente vê normalmente nas grandes cidades, como a gente tem aqui em Cuiabá, por exemplo, indicando tanto a hora quanto a temperatura, né? E aí, nós temos algumas questões aqui para serem resolvidas também na página 26,
mas são questões mais de interpretação. Então, por exemplo, qual a diferença entre essas duas temperaturas? Aí você tem na imagem de um termômetro marcando uma determinada temperatura e a imagem de outro termômetro marcando também uma outra temperatura. E aí você vai colocar a diferença entre essas duas temperaturas aí. Na página 27, para finalizar as atividades de temperatura, tem duas imagens aqui para você analisar. Essas imagens, uma representa uma cidade no interior do Piauí, que apresentou em 1952 uma altíssima temperatura, chegando a quase 45 graus Celsius. E nós temos a cidade de Caçador, que fica no município, que fica no estado de Santa Catarina, que em 1952 apresentou menos 14 graus Celsius. Na verdade, quase 45 graus foi em 2005 a cidade de Bom Jesus, Piauí, tá? Só para corrigir aqui. E em 1952 foi o município de Caçador, que fica em Santa Catarina, que registrou a temperatura mais baixa de toda a história. E aí você vai fazer a análise dessas duas imagens, o livro didático do aluno, certo? E responder as perguntas que nós temos aqui no final da página 27. Então, qual é a diferença entre essas duas temperaturas, ou seja, entre a temperatura desses dois municípios? E aí você vai pegar uma pela outra e colocar a diferença que existe entre elas, somando essas duas temperaturas, ok? Então, gente, por hoje seria só isso mesmo, tá? As páginas 22 a 27 para finalizar o capítulo 7. E amanhã, dia 19 de agosto, nós estaremos iniciando, se Deus quiser, o capítulo 8, que vai tratar sobre probabilidades e outros assuntos mais relacionados também às operações. Nós vamos tratar também de expressões numéricas.